Sérgio Lopes, um dos fundadores da Live Mode, é o convidado do bate-bola dessa semana aqui com a gente no Estadão. Quero agradecer o Sérgio por ter aceitado o convite. Aí a agenda dele é bem atribulada, aí conseguiu um espacinho para conversar com a gente. Eu queria que o Sérgio começasse falando com a gente um pouquinho sobre explicar pra gente o que é a Live Mode, né? Porque a gente vai falar, o tema do bate-bola hoje antecipou, né? A Casa TV. A Live Mode é uma das sócias da Casa TV, mas a Live Mode é bem além da Casa TV, não é só a Casa TV. Já agradecendo o Sérgio, queria que o Sérgio falasse um pouquinho pra gente do trabalho que a Live Mode faz aí, tanto na Casa quanto em outros braços esportivos, né, Sérgio? Obrigado. Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar explicar aí para a sua audiência um pouco do que a gente faz e da lógica por trás do que a gente está fazendo, que basicamente é adequar ou ajudar a transformar o esporte, ajudar o esporte a se conectar com uma audiência que está em profunda transformação, porque os meios de comunicação estão em profunda transformação. Tá, a mídia, né, de geral, está em grande transformação. Então, só para você entender um pouco da lógica da Live Mode. Eu e o Edgar Diniz fundamos a Live Mode no final de 2017, começo de 2018, com a visão de que o esporte tinha construído, ao longo das últimas 5 décadas, uma relação fantástica e muito sólida com a televisão, ou seja, o binômio esporte e transmissão pela TV foi o que fez o esporte crescer tremendamente ao longo das últimas 5 décadas. Todas as grandes propriedades esportivas que a gente conhece foram frutos dessa relação fantástica, mas à medida em que a audiência digital crescia, você ia ter um reequilíbrio dessa história. A relação de TV com o esporte continua sendo fantástica e primordial para o esporte. A gente não acha que ela é abandonada, mas ela tem que ser complementada com uma relação entre o esporte e o mundo digital. Então a Live Mode ela surge para trabalhar com as entidades esportivas nesses dois mundos, no mundo de relação com TV e no mundo de relação com o digital. Então a gente surge explorando muito como pode ser esse novo formato, esse novo modelo de relação do esporte com o mundo digital. A gente trabalha para diversas entidades esportivas, segmentando direitos, fazendo venda desses direitos tanto para o digital quanto para a TV, fazendo uma produção única de sinal. Isso é muito importante quando você tem uma mídia fragmentada, porque você precisa ter a sua identidade, a sua marca reconhecida em qualquer lugar onde ela esteja. A gente produz o conteúdo de redes sociais e a gente faz a comercialização, a venda dos patrocínios, tanto de transmissões quanto o patrocínio do evento em si, para as entidades esportivas. É curioso porque no meio desse caminho a gente descobriu que para as marcas esse reequilíbrio entre TV e digital ele também virou um desafio, né? Antes as marcas estavam na televisão e tinham problema delas, vamos dizer assim, resolvidos numa relação com o esporte. E agora, como você tem um pedaço da audiência e um pedaço do esporte navegando no mundo digital, você tem que ter uma forma da sua marca aparecer nessa jornada completa, desde a TV até o digital. Então, a nossa empresa ela surge para fazer isso. No meio desse caminho, a gente começa a explorar como deveria ser uma linguagem de esporte no mundo digital, e aí que a gente chega na Casa TV. Então, eu vou te dar essa deixa para você fazer a próxima pergunta para mim. E aí, chegaram na Casa TV. E é curioso, né, Sérgio? Porque tem umas 2 semanas, um pouquinho mais, que foi anunciado que a Casa TV adquiriu os direitos da Copa do Mundo de 2026 do ano que vem. Por enquanto, a gente está entrando em agosto, é a única mídia, digamos assim, né? A única mídia que tem a Copa completa para o ano que vem é a Casa TV. E, curiosamente, a Casa TV começou, uns 40, 50 dias antes da Copa de 2022, foi mais ou menos isso, né? Quando o projeto começou, aí eu já te dei a deixa também para explicar como que começou a Casa TV. Então, a gente começou porque a FIFA, a gente vinha trabalhando com a FIFA em desenhar um projeto do que seria uma transmissão no mundo digital, porque nunca tinha acontecido uma transmissão de Copa do Mundo no mundo digital. E exatamente por toda essa tese que eu narrei para você, a FIFA já estava querendo achar um caminho para explorar como seria isso. Ela estava, inclusive, na época, lançando o FIFA Plus, que era a plataforma, o FIFA+, né, que era a plataforma deles de streaming. E a gente fez uma proposta para eles, que era, vamos fazer um jogo por dia num canal que a gente vai criar no YouTube, e a gente já vinha trabalhando com o Cazé há 1 ano, e a gente trouxe o Cazé para ser o nosso sócio nesse canal, e vamos usar essas transmissões de 1 por dia para também gerar um funil para o FIFA Plus. As pessoas iam assistir lá
E os jogos que não estivessem com a gente, apesar de estarem todos transmitidos na TV aberta, na TV paga, no Grupo Globo, a gente ia sugerir que as pessoas também experimentassem uma transmissão no FIFA Plus. E deu muito certo sobre todos os aspectos. Os nossos jogos foram um sucesso de audiência, a gente gerou muita audiência para o FIFA Plus, a gente não canibalizou a audiência da TV, isso foi uma coisa muito interessante. Então a gente trouxe uma audiência adicional, principalmente de uma geração que a gente chama de digital primeiro, né, uma digital first, que é uma geração que ela acorda e ela vai para os meios digitais, ela não liga uma TV linear. Então a gente conseguiu conectar com essa galera e trazer eles para se conectarem mais profundamente com a Copa do Mundo. Então é daí que surge a Cazé TV. Não, e quando vocês tiveram essa ideia, vocês imaginavam que esse seria o público que consumiria a Cazé TV, ou foi uma surpresa, assim? Ou achava que poderia mesclar um pouquinho, tirar pessoas da TV aberta, né? Que como você falou que nunca teve essa situação toda da TV aberta para a Cazé. Cara, a verdade verdadeira é que a gente tinha suspeitas, a gente tinha algumas premissas assim, mas a gente não tinha certezas, né? A gente aprendeu muito dessa primeira Copa do Mundo. A gente achava que a gente ia conectar com o público jovem, a gente sabia que o nosso público era jovem, a gente via pela demografia de tudo que a gente fazia no mundo digital, que era uma demografia jovem, mas a gente não sabia como é que ia ser transmitir uma Copa estando aberta em todos os lugares e quem ia se conectar com a gente. A gente foi surpreendido pela quantidade, foram muito mais espectadores do que a gente imaginava. A demografia, foi muito mais jovem do que a gente imaginava. E teve algumas coisas interessantes também. A gente descobriu que, para as marcas, isso fez um sentido enorme. Porque sempre que eles tinham que ativar a Copa do Mundo, eles ficavam dependentes de uma ativação pura na TV. Não tinha um ambiente nativo de Copa do Mundo nas redes sociais, no mundo digital, para ser ativado. Então a gente também descobriu que a gente conectou profundamente com as marcas ali, né, no meio dessa história. Então foi muito interessante. A gente tem, uma coisa por trás da sua pergunta que é legal, é o seguinte, a gente tem muitas suspeitas, a gente sabe um pouco dos caminhos, mas a gente é muito forte no teste. Então a gente faz e aprende muito do que a gente faz. Isso é um pouco até do jeito aqui que a gente tem como empresa na Live Mode, que a Cazé TV tem muito esse espírito, né? Você provavelmente viu algumas transmissões nossas e elas são muito experimentativas. A gente adora gerar experimentação e entender o que o público vai gostar. Esse lado mais irreverente também, né, Sérgio? Até a campanha, a Cazé TV adotou uma campanha recente agora que é o nosso jeito, né? Depois do anúncio, né, da Copa do Mundo. Ó, a gente faz o nosso jeito, tem gente que não gosta, vai ter outras opções para assistir, e quem gosta é o nosso jeito. Vocês já pensavam, antes de se associar ao Casimiro, porque o Casimiro tem esse lado do mais jovem, na questão da internet, é um cara que cresceu muito ali nesse lado, realmente pessoas mais jovens vendo. Vocês já tinham essa ideia dessa transição mais irreverente quando surgiu a Cazé, ou foi algo que foi sendo experimentado e acabou dando certo? Não, a gente já tinha ideia de que a transmissão tinha que ter uma outra pegada, tinha que ter uma irreverência. A escolha tanto do Cazé pela gente quanto a gente pelo Cazé, nós somos parceiros, sócios e temos uma relação excelente, e ela veio dessa junção, né? Ele já conhecia a gente, o Cazé começou a carreira dele profissional no esporte interativo, que foi a nossa empresa passada, então a gente já se conhecia de lá, e a gente já tinha identificado o jeito irreverente dele. A gente sabia que ele tinha uma linguagem que falava, vamos dizer assim, a língua do digital. Então, a parte da irreverência, do fazer do seu jeito, né, do jeito dele, é uma coisa que essa a gente já sabia. Mas dentro disso, podia ser qualquer coisa, né? E a gente foi entendendo o que era isso na prática. O que saiu ali foi uma linguagem, assim, uma linguagem muito irreverente, mas uma linguagem muito torcedora, uma linguagem meio genuína de quem torce, de quem gosta de futebol, né? O que você fala quando você gosta e quando você torce? Você fala uma opção de coisas. E a gente, basicamente, abre essa porta na Cazé TV para que todo mundo viva isso. Por exemplo, nós somos um canal em que todo mundo sabe os times para os quais todo mundo torce, né? Então, ontem a gente transmitiu Internacional e Vasco e o Cazé estava lá, comemorando o gol do Vasco, sofrendo com todos os ataques do Inter que quase foram gols, até o gol de empate do Inter. Então, isso faz parte, isso é legal, a gente mostra a cara dele, pra gente isso faz parte de torcer.
Que é Então, um a gente tabu, né? vai nesse É um tabu, né, Sérgio? Era um tabu até outro dia. Hoje tá um pouco menos, mas quando eu comecei, por exemplo, no jornalismo esportivo, é impensável você declarar teu time que não você torce, né? Em transmissão, em qualquer tipo de jornalismo. E acho que tá Pois é, quebrando esse mas tabu de que torcemos, mas não quer dizer que a gente não vai, enfim, na transmissão do Fluminense vai ter uma transmissão ruim, né? a gente, inclusive o Luiz Felipe Freitas, o Lizinho, nosso principal narrador, ele fala isso, assim, ele ser torcedor de um clube não quer dizer que ele não vai narrar os gols com toda a energia de qualquer clube. Ele vai fazer isso. Uma coisa é você ser profissional e outra coisa é você ter um clube pro qual você torce. Ninguém se apaixonou por esporte, principalmente por futebol, sem torcer para um clube, né? Muito difícil essa. Então, a origem de todo mundo tem um clube de futebol que a gente torce por trás, né? E tudo bem, a gente não pode ficar tendo vieses na hora que a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, eu acho que isso aqui permeia. Mas eu queria voltar num ponto interessante que você falou. Toda essa campanha que a gente está promovendo do Faz do Seu Jeito, ele é muito legal e importante, porque a gente realmente acredita nisso. E assim, a gente quer super respeitar quem prefere outros estilos de transmissão, mas a gente fica feliz dos números que a gente tem conseguido, porque a gente tem conectado com muita gente. Na Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, a gente conseguiu 52 milhões de dispositivos diferentes se conectaram com a gente no YouTube. Foi muito bacana, significa que tem uma parcela da população grande que gosta da gente. Nas redes sociais, a gente atingiu no Instagram 100 milhões de contas no Instagram brasileiro. É bastante coisa. Então, assim, a gente acha que é mais do que uma escolha. Eu acho que existe uma complementaridade, entendeu? Você pode ver um e ver outro e saber a hora. Talvez, para determinados jogos, você prefira um tipo de transmissão ou um tipo de equipe. Para outros jogos, você prefira outra. Eu acho que existe uma complementaridade grande, não só uma escolha. É isso que eu ia te perguntar. Vocês não veem, por exemplo, a Globo como uma concorrente direta ali de vocês? Seria, enfim, vocês fazem ali o de vocês, a transmissão de vocês, que é uma coisa até nova, né? Então, assim, não tem uma concorrência, aquilo ali tá concorrendo. A gente tá tentando um público diferente que talvez não fosse nem assistir ali, ou fosse assistir eventualmente. Eu vejo que hoje até os jovens, assim, às vezes não tem nem paciência pra ver um jogo ali de 90 minutos, tá sempre ligado no celular e se distraindo e tudo mais, né? E talvez uma transmissão que tem ali os reacts, né? Que foi toda a carreira do Casimiro com base nisso, dá para esses jovens uma alternativa, né? De novo, eu acho que até mais, Marcel, porque não só a gente dá uma alternativa, mas talvez o público mais jovem, que seja digital primeiro, e que se conecte numa competição por conta da Cazé TV, seja nas redes sociais, seja no YouTube, seja nas outras plataformas onde a gente transmite, no Prime Video, no Disney Plus, etc. Esse espectador, ele tá mais propenso a, se ele passar no televisor e estiver passando aqui um jogo daquele campeonato, ou uma prova daquele campeonato, se for no caso de esportes olímpicos, em outro lugar, ele vai acompanhar. Então, eu acho que a gente traz mais audiência pro esporte. Não é só pra gente. Eu acho que a gente cria um círculo virtuoso que a gente traz mais gente para gostar do esporte, e onde o esporte estiver, às vezes a pessoa vai estar passando na rua e só está passando numa outra emissora. A pessoa vai se conectar. Então, eu acho que tem uma missão nossa de conexão do público com o esporte, com diferentes linguagens. A nossa é essa, e a gente está fazendo a nossa parte de contribuir para a conexão do público com o esporte. E a relação com o Casimiro, Sérgio, assim, até o pessoal tem curiosidade de saber. Casimiro, enfim, é parceiro, sócio de vocês no projeto, mas até que ponto, por exemplo, ele dá palpite assim, a gente podia ter esse campeonato aqui, tentar adquirir esse direito de transmissão. Recentemente, a Cazé começou a transmitir, por exemplo, o tênis de mesa, né, que a gente acaba assistindo sempre na Olimpíada ali, tênis de mesa e tal, no dia a dia ninguém assiste, né, aos mundiais ou o circuito de tênis de mesa, é muito difícil. E o Casimiro ali participa. Agora o pessoal tá assistindo, agora. A gente tem tido ótimas audiências com o Calderano. Com o Calderano, a Bruna Takahashi. Mas o Casimiro, ele dá, às vezes ele conversa com você, a gente podia adquirir isso, ou, dá uma ideia para algum programa específico. Como que é essa relação de vocês com o Casimiro, que é parceiro do projeto? O rosto do projeto também. Não, a relação é super próxima, e a gente entende que o Cazé tem
a visão e o sentimento da linguagem, da forma que conecta com o público, e isso passa um pouco por conteúdo também. Então, as nossas decisões de conteúdo, elas são tomadas em conjunto. Todas as nossas decisões que passam por conteúdo e forma da Cazé TV, elas são tomadas em conjunto. O Cazé, ele dita um pouco o formato que a gente segue de forma, jeito e linguagem para o canal. Então, e é uma forma de extrair o melhor de cada um. A Live Mode tem um papel específico na Cazé TV, a gente opera a Cazé TV inteira, então toda a parte técnica de operações, de produção, a parte comercial, tudo isso é operado pela Live Mode. O Cazé tem uma contribuição importantíssima nessa parte de conteúdo, então ele participa de tudo. Eu tava vendo um tweet outro dia, Sérgio, que viralizou bastante, até o rapaz escreveu assim, falando assim: pô, o Cazé é meu sonho de consumo, né? O Cazé, ele tá ali debatendo com os amigos dele, os amigos de infância dele ali, futebol, não sei o quê. Aí ele concluiu assim: pô, aí tá certo mesmo, tem que fazer isso mesmo, né? Então a gente brinca assim, o Cazé se dá tão bem ali com o pessoal, né? Tem algumas pessoas que já trabalhavam com ele anteriormente. E como que funciona essa relação? O canal surge muito com essa essência, né? Ali, de fato, a gente chamou pessoas próximas porque a gente queria destravar essa linguagem. Hoje, a gente tem mais pessoas que participam desse universo, mas enxergam o seguinte, né? Que o modelo central é o modelo de curta esporte como você curtiria com seus amigos. Esse é o, vamos dizer assim, é o mote, é o modelo central nosso. Então, a partir dali, cada um vive isso do seu jeito. A gente teve na Copa do Mundo de Clubes, a gente tinha muitas equipes nos Estados Unidos, equipes com ex-jogadores, com influenciadores, etc., de todos os tipos de jeitos. Não era todo mundo amigo do Cazé de infância, mas todo mundo pescou o mesmo espírito e a gente estava vivendo o mesmo espírito ali. Nas Olimpíadas foi a mesma coisa, né? A gente tinha ex-atletas e repórteres, mas todo mundo falando, cara, como seria viver isso com um amigo, né? Inclusive as nossas entrevistas, a gente entrevista jogadores e atletas como a gente estaria entrevistando um cara que a gente torce e admira naturalmente. A gente não acredita nessa rivalidade, né? Um lado contra o outro. A gente acredita que tá todo mundo ali para se divertir, para viver o esporte no seu máximo. E essa entrada da Cazé em outros players, né, outras mídias, Samsung TV, Disney Plus, a Amazon Prime Video, né, tá encaixado, continua no YouTube de maneira gratuita, né, mas essas plataformas que já são pagas, qual foi a estratégia de vocês dessa entrada? A estratégia, na verdade, ela foi nossa, mas foi das plataformas também, né? Porque no final, hoje, a Cazé TV não só tem um nível de conteúdo muito, muito nobre, que tem valor para qualquer plataforma de distribuição, gratuita ou paga, e a gente desenvolveu essa linguagem em cima disso que nos diferencia bastante. Então, as plataformas pagas, elas estão no momento, se você analisar o ciclo, né, que foi do streaming, você teve um primeiro momento que era um momento muito forte de aquisição de assinante. Você tinha que adquirir assinante. A gente está no momento, globalmente, que as plataformas estão começando a ter que equilibrar a aquisição com a retenção do assinante dentro da plataforma. Quer dizer, os assinantes precisam passar tempo dentro da plataforma para que ela seja uma primeira escolha de uso, porque senão o ato seguinte é você desassinar, você deixar de ser assinante da plataforma. Então, as plataformas buscam conteúdos que retêm o assinante e geram tempo de uso delas. E eu acho que a gente tem uma proposta de muito valor nesse sentido. Por isso é que a gente tem acordos com plataformas como essas que eu mencionei. Prime Video, Disney Plus, Mercado Play, Sky+, Samsung TV Plus. Essas são todas plataformas que buscaram na Cazé TV um conteúdo nobre, com uma linguagem diferente, que retém e gera tempo de uso para o assinante nelas. Você vê mudança nessa negociação dos direitos de transmissão, né? A gente lembra anos atrás, assim, que tinha monopólio, a Globo tinha direito de quase tudo, era muito difícil, né? Uma emissora, até uma emissora grande, concorrente da Globo ali, SBT, Record, né? Que tem conseguir um direito de transmissão. E hoje a gente vê o direito de transmissão não só para Cazé TV, tem outras mídias, né? De plataformas também com direito de transmissão e tal. Você vê uma mudança, as próprias entidades, como FIFA, UEFA, COI, entenderam da importância de não passar só para uma empresa
de diversificar esses direitos de transmissão? Essa pergunta sua, ela volta lá naquele nosso tema inicial, que o que está acontecendo com a fragmentação da mídia, né? Você tem mais lugares onde o público pode consumir conteúdo. A mídia digital ganhou muita importância e equilibrou de importância aí junto com a TV, e por conta disso, as entidades esportivas entendem que elas precisam conectar com uma geração, que é uma geração que talvez não ligue a TV linear em momento algum da vida. Então, as entidades esportivas passaram a olhar para a negociação de direitos de uma forma diferente, que eu preciso de dinheiro, que eu sempre precisei, e é importante para fundiar o esporte, mas ao mesmo tempo eu preciso estar conectado nas mídias que vão me permitir estar conectado com o fã do futuro, porque senão, eventualmente, o meu esporte fica desinteressante. Essa é a verdade para a FIFA, essa é a verdade para o COI, é a verdade para todas as outras plataformas. Só para a gente pegar um pouco do exemplo assim, americano, que tem as ligas mais desenvolvidas, todas elas criaram uma conexão com o público mais jovem através de streaming de algum jeito, porque através do mundo digital, né, o streaming sendo uma parte dele, porque viam que precisavam estar conectados com esse público jovem. Então, eu acho que as entidades, elas reequilibraram ou criaram um novo equilíbrio aí para a negociação de direitos, olhando para essa necessidade de conectar com o público que talvez nunca passasse pela TV na vida. Quero agradecer o Sérgio pelo tempo, pelo papo. Acho que foi bem explicativo assim, sobre a questão da Cazé, que, enfim, é um fenômeno aí. E a gente vai acompanhar nos próximos meses. A transmissão da Copa do Mundo no ano que vem deve ter bastante novidades aí que eles vão apresentando durante os meses. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você, Marcel. Um prazer falar aqui com os seus ouvintes e espectadores. É isso aí, pessoal. Bate-bola dessa semana. Próxima semana tem mais um pouquinho. Abraço.